é um negócio muito ridículo. É tipo uma pessoa que não tem um olho fazendo um vídeo, o pessoal falando, meu Deus, você não tem um olho, olha só. As pessoas são muito más. Então, realmente, a aparência, né, importa muito. Né? Só pra explicar, o Bruno literalmente pegou fogo, porque o pai dele tava fazendo churrasco, tinha uma garrafa de álcool. Ele usou álcool pra acender a churrasqueira, tava próximo. Ele tinha 2 anos, ele pegou, ele tava só de fralda, e aí ele jogou o álcool, e aí pegou fogo inteiro. E essas marcas que ficaram, na verdade, foi só do plástico da fralda, que grudou na mão da garrafa. A garrafa grudou um pouco na mão e aqui grudou um pouco da fralda. Quando o pessoal me olha sem camisa, parece uma marca de apendicite. Geralmente o pessoal fala, pô, foi apendicite, mas não, foi uma queimadura. Só que eu tenho recordações vívidas, né, da minha infância. Por exemplo, eu lembro do cheiro da pele queimada. Eu lembro de estar tomando banho no chuveiro, olhar assim, quando estava já no tratamento, olhava para baixo, era só sangue e um pouco de um líquido, sabe, meio, não era amarelado forte, mas meio branco. A minha mãe teve que proibir visitas de colegas meus da escola, porque no começo o pessoal foi me visitar e ela viu as mães falando pros filhos assim, é isso que acontece quando você brinca com fogo. Eu não podia deitar num lençol normal, tinha que ser um lençol plástico especial. Inclusive eu usei umas malhas durante anos para evitar que a pele cicatrizasse de uma maneira que não era boa, que eram importadas de Israel. Até uma história curiosa, meu pai me contou. Porque o plano de saúde do exército, ele não dava direito a essas malhas importadas. Aí um general emprestou dinheiro pro meu pai e falou, você me paga depois. Só que era uma época antes do plano real. Então emprestou dinheiro e praticamente deu, né? Porque tinha muita inflação. E aí por conta disso eu tive uma cicatrização melhor, mas foi realmente complexo. Mas eu não quero pesar o clima. Então, vamos falar aqui do que interessa. Na sua visão, Gustavo, de acordo com o que a ciência diz hoje, né? O que determina uma pele saudável? Se a gente for pensar na nossa pele, ela é essencialmente um órgão de proteção. Ela é o que nos permite sobreviver. Tanto que tem até algumas estimativas que mostram que se a gente não tiver alguns órgãos do corpo, e a pele é um órgão porque ela até produz hormônios, a pele é aquilo que a gente mais rapidamente morreria. A gente morreria em segundos se nós não tivéssemos a pele. Porque ela faz muito mais coisa do que a gente pensa. Ela não apenas protege de bactérias, fungos e todo o restante, mas ela mantém a temperatura dentro do corpo, ela adapta em relação à quantidade de água que nós temos, ela faz toda uma regulação muito importante. Então, uma pele saudável é uma pele que está funcionando plenamente, os processos dela estão funcionando bem, e isso, em geral, vai acabar terminando tendo uma aparência boa. Muito embora a gente, às vezes, problematize algumas coisas que, teoricamente, não são considerados um problema para nossa pele como proteção. Como, por exemplo, poros no rosto. Poros são uma estrutura anatômica e ali nós temos a glândula de gordura, glândula de oleosidade, e aqueles poros estão ali, eles estão ali até ajuda a regular a proteção da temperatura, então se tiver um pouquinho mais de oleosidade, tiver um vento frio, a gente não vai ter uma perda de calor tão grande assim, vai proteger até como a proteção de perda de calor no cérebro, porque o cérebro precisa de uma temperatura, então os poros não são algo ruim, mas as pessoas se queixam e tentam tratar eles por questão social, então existe uma diferença sutil em uma pele que está funcionando plenamente de uma pele que vai ser considerada bonita, mas de forma geral, quando tem problemas assim que chamam mais atenção, em geral ela não está saudável. Por isso que acaba convergindo muito isso, né? Dermatologista tentando tratar a doença e tentar melhorar a aparência da pele, porque uma pele saudável, em geral, é mais bonita sim. Então tem essa congruência, não é assim? Mas às vezes a pessoa tem a pele feia, mas tá boa. Um exemplo interessante é se a gente pega manchas. Existe uma questão biológica com manchas, que tem algumas teorias de que as manchas surgem muito na puberdade, com a mudança hormonal, com o estrogênio, e isso seria uma sinalização de fertilidade. Então, teria um papel biológico das manchas de informar que aquela moça ali já é fértil porque ela tem aquelas manchas no rosto. Então, isso seria normal, saudável. Hoje em dia tem mancha, não quero transar com essa daí, então. Então nós já... Eu nunca vi. Eu não sei. Entre os meus amigos homens, alguém fala, não, aquela ali vai precisar uma manchinha no rosto. Entendeu? Celulite, essas coisas. Não, né? Só pra falar um pouco dessa linha que a gente tem que eventualmente coisas não são um problema pra nossa pele, mas nós estamos olhando e pensando, nossa, tem um problema muito grave aqui. Mas é uma confusão, eventualmente pro corpo não tem nenhum problema. Aí que ele nasceu na Dinamarca e a partir de 23 anos, quando ele estava na faculdade, ele começou a ter uma sensação de aperto no peito, falta de ar, um monte de inchaço na barriga. E ele percebeu que quando ele ia ao sol, ele se sentia bem. Ele ficava um tempo ali no sol, dava uma sensação boa nele, aí ele pensou, pera, alguma coisa no sol tá fazendo eu me sentir bem. E como aquilo lá envolvia uma inflamação, ele chegava a ter febre em alguns momentos, ele achou que aquilo era um efeito anti-inflamatório.
E ele pensou, então o sol tem um papel curativo nisso. Ele começou a estudar e ele acabou descobrindo que a radiação ultravioleta ajudava no tratamento de tuberculose cutânea. Para quem tinha lesão na pele, se expor ao sol ali até bronzear, acabava curando. E com isso, em 1903, ele ganhou um prêmio Nobel pela essa descoberta, que a radiação ultravioleta tinha um papel na pele positivo, que acabava curando a tuberculose. Só teve um pequeno detalhe nisso. Ele não pôde ir na premiação de 1903, porque ele estava numa cadeira de rodas, já em estado terminal, e ele morreu 6 meses depois. No fim, ele tinha o que a gente chama de policerosite crônica, ele tinha uma inflamação dessas cavidades que a gente tem do coração, do fígado e de outras regiões, e o sol não reduzia a inflamação ali, não estava funcionando para ele em si. O que acontecia é que quando a gente sai lá fora no sol no início, tem uma parte da radiação solar, que é a UVA, que ela tem uma vasodilatação. É aquela sensação de bem-estar. Sai lá fora no sol, além da questão dos olhos, ciclo circadiano, dá uma sensação boa da gente sair lá, nem que seja por pouquinho tempo, que é essa radiação UVA. Essa vasodilatação abria um pouquinho aquela cavidade dele do peito e dava um alívio no sintoma dele. Mas não tinha aquele efeito anti-inflamatório. E aí veio uma segunda figura que acabou pegando isso, que foi um empresário da Suíça, que é o August Hollier, que ele pegou essa ideia do prêmio Nobel e decidiu criar os solários. E ele era um empresário muito conhecido, ele tinha contatos até com algumas pessoas da Rússia, que depois fizeram a Revolução Russa lá, então ele tinha contato dentro da própria União Soviética. Ele criou esses solários e ele prometia para os governos da época que ia curar os trabalhadores. Então, se Londres tinha trabalhadores que estavam doentes trabalhando nas fábricas de carvão ou lá no meio do corractismo e tudo, mandava para ele os trabalhadores e ele iria curar. Fez acordo com a Alemanha, principalmente a Alemanha, quando começou a crescer o nazismo, e ele propagava muito a questão de deixar bronzeado. Ele dizia assim, manda o trabalhador que vai estar caquético, branco, fraco, eu vou te devolver ele bronzeado e forte. E ele fez um acordo com o que virou um ministro da saúde, o primeiro ministro da saúde da União Soviética, que ele tinha sido exilado na Suíça antes da Revolução, que era o Nicolas Shanchenko, tem um nome complicado assim. Fez um acordo com ele e também a União Soviética mandava os trabalhadores para lá. Se morria, azar, o que importa é que depois vinha a propaganda dos trabalhadores bronzeados e fortes. Inclusive, ele até nos solares dizia que as pessoas podiam trabalhar enquanto pegavam sol. E ele teve um poder muito grande, porque ao mesmo tempo ele atraía os ricos que queriam entrar no solário, mas ele tinha esse acordo para pegar dos governos, a população, os trabalhadores, para a clínica dele sempre ficar ocupada e ele ganhava muito dinheiro. E aí isso espalhou a ideia mundialmente de que o sol melhorava a imunidade, se tu tivesse bronzeado tu ia ser mais saudável e queria resolver. Não resolvia a tuberculose, as pessoas morriam muito, 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 só que ele escondia esses números, a própria União Soviética não estava nem aí dele esconder esses números. Isso tudo acabou em 1943, quando a gente descobriu o antibiótico streptomicina. E a streptomicina curou a tuberculose, a partir dali não precisava mais solário, era só dar um antibiótico e morreu um pouco esse negócio solário. Mas até hoje isso fica, se procurar, por exemplo, em cultura popular, muitas pessoas citam, mas usavam o solário no início do século XX como cura. É uma mistura do marketing que ele fez mesmo naquela época, os acordos com os governos, que na prática era muito melhor mandar os trabalhadores para lá do que tentar melhorar as condições, melhorar as cidades, que era tudo muito apertado, e ficou isso. E aí também teve uma outra transição muito interessante, que até aquele momento a pele branca era considerada esse sinal de nobreza e superioridade. E aí bastou uma grande influenciadora da época, que foi a Coco Chanel, ter pegado no sono, num barco voltando do Mediterrâneo, ela se queimou no sol, 2 dias depois ela apareceu bronzeada, chegando lá na costa da Itália, e aí aquilo viralizou, né, para a época dela bronzeada e virou uma coisa muito popular as pessoas se bronzearem. Aí as pessoas começaram a se bronzear lá por 1930. Até aquele momento, se a gente for procurar historicamente, as pessoas na praia estavam com os vestidão, roupa muito longa, justamente porque tinham vergonha de ter a pele com manchas ou a pele mais bronzeada. E a partir dali, começaram a bronzear mais. E aí, a outra grande revolução... Oi? E aí perderam a linha. E aí a outra grande revolução que acabou acontecendo foi em 1970, que aqui a gente já tinha descoberto que existe câncer, que teve uma explosão do número de câncer de pele, e aí viram, teve algum problema ali com a exposição solar. E aí mudou, e a gente acabou... É necessário, não é necessário? O que seria interessante? Para pensar no que a gente pode fazer para reduzir, a gente pode pegar outra história para tentar pensar o que realmente causa dano, o que mais causa problema, o que a gente pode pegar de mais extremo. E aí tem um dermatologista que é um húngaro, que é o Kaposi, que ele relatou lá em 1870 e poucos uma condição que algumas pessoas nasciam,
que elas muito rapidamente sofriam com dano na pele. E quando eu digo dano, é tudo aquilo que a gente envolve envelhecimento. A pele ficava fina, enrugada, com manchas, vasinhos sanguíneos avermelhados, começava a ter muita coceira. E aí ele até descreveu que com 19, 20 anos de idade, essas pessoas acabavam morrendo com uns fungos grandes na pele. Ele tinha até o nome de um epitelioma, uma criação de um fungo gigantesco que ele achava que era ter a ver com a imunidade assim, da pele, e morriam com 19, 20 anos. Nossa, morriam muito jovens. E essa doença chama-se xeroderma pigmentoso, que ele deu esse nome porque a principal característica é isso, era xeroderma, tinha muito ressecamento na pele e manchas de todos os tipos diferentes. Na época ele achava que era alguma característica da pele que ela naturalmente envelhecia assim muito mal. Nós temos uma cidade aqui no Brasil que tem uma quantidade muito grande dessas pessoas, que é Araras, no Goiás. Se o pessoal assistindo aí quiser procurar no Google ali, as fotos são um pouco chocantes, tá? Mas essas pessoas têm esse dano muito intenso. Naquele momento ele descreveu, aí a gente pula para 1965, que aí descobriram o que acontecia com essas pessoas, porque até o momento não sabia, morriam com 19, 20 anos de idade, por que acontecia isso com elas? Aí descobriram que essas pessoas nasciam com um defeito de reparação no DNA da pele. Mas não era qualquer defeito de reparação, era a reparação única e exclusivamente do que o sol causa na pele, do dano do sol. Porque quando a radiação ultravioleta entra na pele, ela queima, ela derrete, ela consegue entrar na pele. É interessante que a ultravioleta está perto do raio-x. Ela é um pouquinho acima do raio-x. O raio-x, se botar numa grande quantidade, ele vai queimar tudo, né? Porque ele atravessa o corpo inteiro. A radiação ultravioleta chega até a gordura profunda. E ela consegue entrar na membrana da pele, e ela chega até o DNA, e ela consegue derreter esse DNA, e ele se gruda. E aí nós temos uma enzima, que é um mecanismo como se fosse uma maquininha que vai lá, corta esse pedacinho que foi grudado, tira fora e limpa. Então faz uma limpeza do dano que o sol causa ali na pele. E essas pessoas nascem sem esse mecanismo. Então, a partir do momento que elas nascem, a pele é totalmente normal. E eles que chamavam atenção, não tinha nada de errado com elas. No primeiro dia que a pessoa pegava sol, ela queimava muito rápido, em pouquíssimo tempo, e rapidamente começava a surgir mancha, afinava totalmente a pele, ficava com vasinhos vermelhos, e começavam a ter cânceres de pele, aquelas infecções de fungo que ele chamou, na verdade, era câncer, porque na época ele não sabia que existia câncer, e elas acabavam morrendo com 19, 20 anos de idade de metástase de melanoma, que existiam 30, 40, 50 melanomas. Tanto que se pesquisar lá na cidade de Araras, tem pessoas que já fizeram mais de 230 cirurgias de câncer de pele, inclusive tirando nariz, orelha. É bem feio, assim, as imagens. Então foi ali que a gente viu que, de longe, o principal ponto que vai causar dano na nossa pele é a radiação ultravioleta, é o sol. Então, se eu for dizer assim, a principal coisa que a pessoa pode fazer hoje para prevenir dano é usar um protetor solar. Ainda mais que aqui no Brasil, a gente tem muita radiação ultravioleta. Então, se a gente pega, por exemplo, que nem eu, tenho uma família que tem uma ascendência lá na região da Europa, lá pro norte da Europa. Minha pele, naturalmente, não tem uma das melhores defesas. Aí, pegando a radiação ultravioleta aqui do Brasil, que é muito mais elevada que lá, e aí tem outro ponto importante que muitas pessoas não sabem, mas nós temos um índice de radiação ultravioleta, que no iPhone a gente consegue ver ali no aplicativo Tempo, vai ali e tem ele. E ele é um índice que foi criado pensando em vermelhidão lá no início. Aí ele vai de 0, né, quando não tem nada de sol, até 13, 14, quando é extremo. Quando a gente olha aquele índice de 6 ou 7 ali, e aumenta para 12, a gente pensa, tá, de 6 para 12 dobrou. Mas, na verdade, a quantidade de dano não dobrou, a quantidade de dano aumentou 100, 200 vezes. Tipo escala Richter, é exponencial. Agora 6 é uma bem tranquila até. Ela vai exponencialmente, ela sobe como um logaritmo. E isso acontece porque o nosso corpo é lento em fazer a vermelhidão. Então, se a gente só usa a vermelhidão do corpo, a gente não tá vendo todo o dano que tá acontecendo, porque a vermelhidão é aquele mecanismo do corpo acontecendo. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita radiação ultravioleta, e nos últimos 10, 20 anos, de São Paulo para baixo, subiu muito. Então, tem tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta. Depois eu vou perguntar sobre o protetor. Você quer... Não, vai. Não, a minha pergunta é, a Malu não se expõe ao sol, mas ela fica de caixinha em caixinha. Isso que eu ia saber. Sai de casa para aqui para os sócios. E aqui tem luzes artificiais. Elas têm um potencial também danoso à pele? Tem que usar protetor dentro de casa, por exemplo? Eu não uso, não sou favorável, porque assim, ó, quando a gente tá lá fora, a radiação solar, ela é muito criativa, tá? Como ela é uma radiação, ela bate em tudo que é canto e ela fica vindo em todos os lugares. Sim, então, o Bruno sabe disso, porque muitas eu me vezes queimo ele na já sombra. se queimou na sombra. Queima na sombra. E aí, por E eu exemplo, não, né? uma Porque diferença eu sou que morena. vocês dois têm é que assim, quanto mais clara a pessoa é, a melanina não é igual. Então, por exemplo, se pega a melanina do Bruno, ele deve ter mais que nem a minha, que a gente chama de felmelanina, que é uma melanina meio incompetente, Você tem a cor parecida. ela não bronzeia tão bem, ela queima, e quando queima, ela queima muito. Enquanto, por exemplo, no seu caso, tem uma melanina que
fica intermediária e, além disso, no início do sol, ela oxida um pouco, ela escurece um pouquinho mais. Então, é como se tivesse um sistema de defesa que é muito mais eficiente. Em pouco tempo, ele já melhora um pouquinho a proteção. Tem algumas pessoas que, quando ficam um pouco no sol, ela já bronzeia muito de levezinho. Essa pessoa, parece que ativa a minha cor. É muito mais rápido. bonito. Porque é um mecanismo de defesa, muito bem feito. Só que isso não vai acontecer comigo com ele. Então, a gente acaba queimando muito mais. Vocês estão atrás. Pela seleção natural, eu se sou melhor. o ser humano modificasse tanto o ambiente, a Malu estava mais adaptada para sobreviver. Sim, tá muito mais adaptada a sobreviver. E aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas que têm esse processo de envelhecimento muito melhor por isso, né? Só a gente vê. Esses dias eu vi o Ed Murphy, tava no lançamento do filme. O cara tá com quase 70 igual, anos. Tá igual. Se me mostrar uma foto dele 70, 60, 50, 40, e aí tem essa questão da maquiagem, porque ator também usa muito. A própria maquiagem já tem muito protetor solar, porque o sol destrói a maquiagem. Então, não que substitua, né? Ainda mais para pessoas com pele mais clara. Mas adiciona uma proteção. E às vezes a pessoa passa proteção física também. E a pessoa passa tantas camadas de maquiagem ali que ela tá gerando até uma barreira muito grande pra radiação entrar. Então acaba sendo uma diferença. Por isso que é complicado, porque muitas vezes como dermatologista, até sociedades médicas, a gente fala com a população de forma geral. Então aqui tem uma coisa que é polêmica, tá? Não vão brigar comigo. Mas para pessoas que têm mais pigmento da pele, pessoas negras assim com a pele com cor mais intensa, a gente nem tem boa evidência que usar protetor solar evita câncer de pele. Olha que porque não tem tanto câncer de pele em pessoas com a pele negra. Não tem tanto, É raro e geralmente é mais aqueles que não são tão associados, o que acontece na mão, nas unhas, que tem muito a ver com trauma, machucar a unha, tem infecção na unha, que às vezes tem que ficar de olho se aparece uma linha escura na unha, uma mancha no pé. Então eu sei que é uma coisa polêmica, mas é que a gente vai ver as evidências científicas, não tem tanta boa evidência. A gente pensaria mais em envelhecimento, a questão que vai ressecando mais a pele, dando mais coceira, manchinhas. Agora, no nosso caso, sim, daí a gente já tem muito mais câncer de pele mesmo. Por isso que essa coisa individual, só que é difícil, né? Quando a gente vai falar pro grande público, para todo mundo, o ideal seria dizer assim, ó, use todos os dias. A questão de usar todos os dias é muito mais pensando assim, tá, a pessoa não tá com ele em casa, ela vai sair lá fora, vai ficar caminhar 20 minutos num solão ali, esqueceu de passar o protetor. Eu não gosto muito dessa ideia, porque a gente vai gastar muito protetor, o protetor não é tão barato assim, a população de forma geral no Brasil já sofre para pagar as contas, né, gastar mais num produto. Eu acho que sim, a pessoa tem a consciência de que se ela vai sair e ficar exposta por mais tempo, passa. Eu tenho momentos que nem hoje vindo aqui, eu tava num apartamento lá nos Jardins, eu peguei um Uber, vim pra cá, agora eu vou voltar. Não passei protetor solar, tá? Por favor, ninguém me tire uma pedra. Mas assim, eu acho que deu 2 minutos que eu acabei exposto. Então, assim, eu acho que tem que ser muito mais consciente do que tá fazendo, porque senão a gente começa a fazer uma coisa meio performática, sabe? Começa a fazer as coisas só por dizer que está fazendo. Só que, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? Muita gente vai na praia e é difícil passar protetor solar. Tem que passar as 2 camadas, tem que reaplicar. Às vezes não percebe. Isso aqui no chat, se é necessário essa quantidade, qual é a quantidade. É complicado, porque assim, imagina que o protetor... Agora eu tenho uma filha que, né, eu sou mãe agora, minha filha fez 1 ano e ela nasceu branca. Então, agora eu preciso me preocupar com o protetor, porque eu sei que a bichinha vai tostar, né? Ela não é igual eu, que eu tenho mais resistência ao sol. Então eu tô preocupada aí qual protetor vou usar nela. Na verdade, enfim, a já Tetê tenho. Era uma dúvida que a gente tinha, né? Que cor que ela vai vir? Que cor que ela vai vir? Vai ser mais pra você, mais pra mim, vai ser no meio. Ela veio antes de mim, assim. Mas agora ela tá um pouquinho mais... Ela tá da sua cor. Mas eu queria saber, já aproveitando esse ponto da nossa filha, né? Porque todo dia a Tetê passeia. Ela passeia no começo do dia e no final do dia. E no começo do dia tem aquele sol das 8 e pouquinho, 9 da manhã. E você falou, pô, o sol é danoso. Mas também não ter exposição solar é muito ruim, né? Sim, tem isso. Então, como é que esse ponto de equilíbrio, realmente, se você pegar sol no começo do dia, como o índice UV vai estar bem mais baixo, aí é tranquilo, qual seria um tempo de exposição adequado e em que períodos do dia? Isso é uma questão interessante, e eu sempre digo assim, a gente não tem uma evidência científica totalmente clara disso. Então, muitas pessoas botam muito mais com a visão que elas têm do mundo, porque a gente não tem, assim, pessoas que se expuseram só a determinado horário da manhã com essa pele, com essa cor de pele ao longo da vida para dizer. Mas como o aumento é logarítmico, como aumenta muito, por exemplo, do início da manhã com 5, 6 para o meio-dia, 12, 13, o início da manhã é muito tranquilo. Eu, pessoalmente, também, quando tá lá, eu moro em Porto Alegre, né, muitas vezes tá 3, 4... Eu não uso se vou no mercado e vou caminhar 20, 30 minutos. Porque a diferença daqueles 20, 30 minutos ali no 3, 4, do que se eu fosse no mercado meio-dia, que tá 12, 13, é monumental. Eu moro bem pertinho no supermercado lá, dá 2 quadras, e vou caminhando muitas vezes. Então, se tá com um sol muito intenso, e eu for no sol meio-dia, e eu for no sol às 8 da manhã,
A diferença é muito grande dos dois, é muito significativa. Então, pela manhã é muito mais tranquilo. O outro lado é pensar que criança tem uma pele que está proliferando muito. Então, é uma pele que o DNA dela é muito mal compreendido por aí. Eu falar. Eu ouvi muito isso já. Disrupção. E é interessante que a primeira coisa que chama a atenção é que a gente já tem um copy nisso, né? Que é tipo disrupção. É uma palavra que, se for pensar, o que significa disrupção? Disrupção é atrapalhar, é incentivar. Porque quando a gente tem hormônios, o hormônio tem um receptor. É como se fosse uma chavezinha que tem uma fechadura, você coloca ali, abre a porta ou não. Então, quando no momento que tu fala disrupção, você pensa, mas o que está acontecendo? Não está funcionando, está estragando? E a confusão parece que aconteceu meio propositalmente para poder gerar esse receio nas pessoas e não entender exatamente o que está acontecendo. Mas daí o que é tudo isso? O estrogênio, que é o principal hormônio que vai estar associado com isso, é um hormônio muito importante. É considerado hormônio feminino, mas ele não é só hormônio feminino. Sim. Tem homens também, e o estrogênio é importante para a reprodução da pele, hidratação da pele, tanto que na menopausa a gente vê mudança que a pele fica seca, fica mais enrugada, fica com várias alterações. Mas para homens tem associação com saúde óssea, diminui risco cardiovascular, tem até associação com libido. Se o homem tiver o estrogênio muito baixo, pode ficar com disfunção erétil também, assim como muito alto, quase tudo tem que ter um certo equilíbrio. E para a evolução da vida na Terra, o estrogênio ele tem que ter uma facilidade de ação. Ele tem um receptor muito grande, que muita coisa encosta ali e consegue ativar ele. Então, se a gente for pegar na literatura de estudos científicos já fizeram, tem muita substância que a gente usa no dia a dia que consegue se ligar no estrogênio. E aí eles fazem uma comparação. Existe uma comparação que quando é o estrogênio, a chave botando na fechadura, tem uma força de 1. E aí a gente divide esse 1 para 1 milhão, porque todo o resto vai ter força por partes por milhão. E aí a EWG, muito criativamente, pegou várias substâncias, curiosamente, coincidência, as mesmas substâncias que atacavam os rios e atacavam as coisas, só essas, e testou e viu que tinham poder de encostar no receptor de estrogênio. E aí eles dividem por força, tem 10 partes por milhão, 100 partes por milhão, e resolveram empurrar a lógica que se a pessoa usasse esse produto na pele, iria estimular o estrogênio, ia aumentar o estrogênio da pessoa. E agora, com toda uma questão que a gente tem hoje de sociedade, com masculinidade e tudo mais, e gerou muita preocupação, né? Porque daí, por exemplo, um pai pode pensar, nossa, se eu passar no filho, vai mexer no receptor de estrogênio, vai acontecer alguma coisa. Mas aí, tem 2 pontos importantes. Primeiro, essa questão da partes por milhão, que é 10 partes por milhão, ou seja, teria que ter 100 mil vezes mais daquele produto para ter uma ligação de um estrogênio, porque o estrogênio é o padrão ouro, assim por se dizer. E além do fato que o protetor solar é passado em cima da pele, né? A gente não tá tomando ele, não tá engolindo ele. E até com uma comparação que é muito interessante, como isso acaba caindo do lado pro outro, os protetores como a oxibenzone, alguns outros tiveram essa força de 10. Tem o parabeno também, que é um conservante, teve 10, 15. Mas se a gente pegar a testosterona, ela se liga no receptor de estrogênio com 20. Ela se liga com mais força do que o protetor solar se ligaria. Sim. E ninguém está preocupado que aumentar essa testosterona, né? Então, além disso, a curcumina, que vem da cúrcuma, se liga com uma força de 100. Muito mais receptor de estrogênio. Também ninguém está preocupado com isso. A curcumina seria teoricamente boa, né? A querceratina que tem nas maçãs também conseguem se ligar no receptor de estrogênio. A mais forte seria a isoflavona, que tem na soja, que seria com uma ligação de 10 mil. Mas mesmo a isoflavona nunca conseguiu se comprovar sendo uma terapia boa para a pessoa que está fazendo reposição hormonal depois na menopausa. Então eles pegaram isso e eles usaram isso para criar um lobby lá. Porque os Estados Unidos tudo funciona com lobby, pressão política e dinheiro, né? Eles têm um selo de segurança, então vocês podem entrar no site da EWG, vai ter uma lista lá de cosméticos, você pode botar na pesquisa lá o nome do produto, vai ter uma nota assim de risco. E eles colocam assim, oxibenzona, disrupção endócrina, nível 9 e 10, por causa disso. Mas não foi testado numa pessoa e ignora a quantidade que tem que ter ali. Porque tem que ter uma quantidade, porque se vai ter uma força de encostar no receptor, tem que ver quanto que vai encostar no receptor, se vai dar certo ou não, senão a gente tá só falando uma coisa teórica. Fizeram pra ele, eu falei, deixa eu dar uma olhada em mim. Aí ele puxou assim, vê se eu tô queimado. Aí ele tava muito queimado. Falei, meu Deus, aí a partir daí eu nunca mais zoei ele. E é uma coisa complicada, porque daí as pessoas acabam, geralmente as coisas que a gente faz acaba associando com outras coisas, né? Então essa questão, passar protetor, acaba tendo toda essa sinalização, tipo, frescura, se proteger com isso. Ou as pessoas geralmente não gostam de passar protetor. Então meio que abraço. Eu, sinceramente, também não gosto, tá? Não vou. Eu sei que tem que passar. Eu geralmente uso, regulo o protetor assim com aqueles que eu aguento usar, porque tem uns que é chato, o cheiro é ruim, escorre, é difícil não escorrer. Eu passo no rosto, mas pra passar no corpo aí já fica meio melado, entendeu? E a roupa gruda, ou roupa branca também acaba manchando um pouco a minha então, ruim, eu me incomodo até com a sensação que fica na mão, porque a mão fica com aquilo ali. Então eu não vou dizer que eu sou o mais, mas de fato
é uma coisa que protege e tem tudo isso. E isso é uma coisa que me causou muito desconforto. É um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer conteúdo pro Instagram lá em 2023, 2024. Porque é uma estratégia de marketing. Porque é muito difícil tu abrir hoje uma empresa nova de cosméticos e bater de frente com o marketing que as empresas multitrilionárias têm, porque elas são muito grandes. Então dizer que o produto delas causa problema de saúde e você tem que usar outro é muito poderoso. Eu acho isso uma coisa feia. E aí a gente não vê isso no mundo real. É que nem a questão de usar protetor solar e causar câncer. Eu atendo gente com câncer de pele muito frequente, porque lá no sul tem cheio de gente muito branca que trabalhou. Eu não atendo ninguém com câncer de pele que usou protetor solar. É sempre, quase sempre é homem, porque homem trabalhava muito mais no campo, mas tem muita mulher também que trabalhou no campo que não usava protetor solar. Aí se a gente vai pegar algumas pessoas na internet que falam disso, vai parecer que é quem tá usando o protetor que tá tendo. Não, mas é as pessoas que não usaram 30 anos atrás, que estão tendo agora, porque essa coisa é tardia. O nosso corpo, nesses milhões de anos, ele tenta reparar aquele DNA, ele faz de tudo. Então, por exemplo, se você ficar queimando muito agora no sol, vai aparecer um câncer daqui a 20, 30 anos. Não agora. E o ruim é que não aparece só um câncer, né? Quando para esse mecanismo, aparece mancha, ruga, muita alergia e coceira. Eu hoje divido assim, porque como tá aumentando a idade das pessoas, eu atendo muitas pessoas de 60 a mais, que tá ficando cada vez mais frequente. Tem essa divisão que tem muito câncer, que geralmente são as pessoas com pele mais clara, e as pessoas que têm mais pigmento na pele, elas sofrem muito com as consequências da pele não saudável. Muita coceira, muita alergia. E aí é triste que às vezes a pessoa começa a ter alergia com um perfume que ela gostava, ou um sabonete que ela gostava, ou tem alergia com tecidos, tem que parar de usar roupa. Então tem consequências do sol que às vezes as pessoas não percebem, e aí depois é muito difícil a gente recuperar, porque a pele, conforme ela vai tendo dano, ela vai afinando, ela fica tipo um papelzinho, assim, porque o sol ele vai quebrando e ela não consegue mais recuperar total. Mas, com tudo isso dito, é um produto seguro, tá? Cosméticos, de forma geral, a gente tem uma regulamentação muito grande, e é outra coisa que às vezes eu fico desconfortável vendo esses marketing que as pessoas fazem com sensacionalismo. Existe muita regulamentação com isso hoje, principalmente porque existe uma indústria nos Estados Unidos muito grande de processo, então eles adorariam pegar alguém, que nem eles pegaram alguns casos com Talco Johnson nos Estados Unidos, que teve uns casos de mesotelioma e processaram. Se tivesse, de fato, casos de pessoas reais, já teria dado um processo multibilionário com isso. Não tem, é muita coisa teórica. O que a gente cuida, tá? Que eu acho uma coisa, por exemplo, criança. Criança tem uma imunidade muito reativa e tá formando essa imunidade. Então, se pegar a filha de vocês, passar qualquer protetor solar, às vezes mais baratinho, pode ter alguns ingredientes desses que causam mais reação alérgica. Então, ela pode ficar com uma baita alergia, pode acabar irritando ela. Então, eu acho de bom tom usar protetores que são formulados mais para isso, que daí eles tiram esses ingredientes que causam mais irritação, deixam ele mais sutil. Muitas vezes, esses filtros físicos, eles são menos irritativos mesmo, porque eles não são tão reativos. Acho totalmente válido, até porque criança não tem que dar opinião se tá muito branco, né? Porque eles ficam um pouco mais branquiçados, assim. Ela já é branca, não foi? Então, assim... Mas, no caso, para adultos, eu sinceramente acho uma bobagem acreditar numa coisa que não existe, assim, no mundo real. E até aproveitando esse ponto que você falou, né? Porque isso é muito dito na internet, por exemplo, o pessoal que é contra o uso de protetor solar fala, olha só, você tem uma correlação de aumento do uso do protetor solar, porque ninguém usava lá atrás, hoje em dia se usa muito, e aumenta o número de câncer. E você falou, pô, realmente está acontecendo, mas nas pessoas que não usaram. Sim. Então, é realmente esse fenômeno. Quando você está no seu consultório, quem chega e usou, raramente tem, quem não usou, acontece mais incidência de câncer. É raro chegar alguém na faixa de 50, 60 que usou muito, porque não tinha essa cultura lá atrás. Era raro. Se a gente vai voltar, eu faço bastante conteúdo assim, histórico, de história de produtos, como protetores famosos aqui do Brasil, como Sandal e alguns outros. Os que tinham um fator de proteção baixo, era 6, 8, era um negócio grosso, que era horrível de passar. 6, 8, que era o fator da época? Era o fator da época. Os bronzeadores hoje tem mais ou menos isso, eu acho, hoje em dia. Eles fazem de propósito pra deixar... Eu até tem bronzeador mais intenso, tá? Até recomendo, se quer usar bronzeador, não tem problema, mas compra pelo menos o fator 30, né? Porque aquele 6, 8 protege muito pouco. Na época só existia isso, e não existia toda essa preocupação, porque novamente as pessoas têm que ver aquilo acontecendo pra ter receio. E também existe uma ideia que eu acho muito curiosa, que as pessoas acham que não existia câncer antes. Por isso que eu acho legal pegar aquele relato do Kaposi lá atrás, quando ele fez o xeroderma pigmentoso. Ele não sabia que existia essa entidade chamada câncer. Ele via aquelas pessoas com a pele tudo manchada, enrugada, essas pessoas começavam a ter uns buracos na pele, com umas feridas, ele pensava, pegou um fungo aí. Pegou um fungo, de repente se a pessoa começa a ter falta de ar, ela morre. Porque se a pessoa tiver um câncer de pele, e até tem um caso muito emblemático, agora recentemente viralizou um cara lá da minha cidade, que é jogador de tênis, acho que ele faz conteúdo de tênis também, que ele tava jogando e ele teve uma fratura na coluna. Caraca. Foi pro hospital, foi fazer exame lá de fratura na coluna, tem plano de saúde, queimar ali, tanto que geralmente a gente cuida pra não queimar quando faz aquela terapia UV. Mas é por isso que digo, o sol, ele não é uma coisa simples, né? E ele mudou, porque se a gente for pegar lá nos anos 30, 40, a radiação ultravioleta era menor aqui. E aí agora ela aumentou, então hoje tem mais dano. E é complicado, as pessoas me mandam assim, ó, Gustavo, o sol dá ou não dá câncer?
Câncer é um negócio muito complicado, não, a pergunta não é só essa, envolve muito mais coisa que isso. Tanto que, por exemplo, uma coisa que se estuda muito é tentar dar de volta para aquelas pessoas lá com aquela doença xeroderma pigmentoso, essas enzimas para recuperar o dano. Se a gente chegar nesse nível, daqui a pouco a gente pode usar isso para recuperar o dano que a pessoa teve de sol a vida inteira. Olha só. Então a gente ainda tem e agora usando essas super IAs aí para tentar estabelecer esses peptídeos, não duvido de mais nada do que pode surgir no futuro, tanto que a gente tá vendo até para estética surgir coisas revolucionárias agora. E a gente está falando bastante de câncer e tudo mais, mas essas mudanças na estrutura das células que o sol faz, ela envelhece a pele. Envelhece a pele. Porque ela contribui para esse processo de metilação, ela acaba também atacando essas mitocôndrias, por isso que se a gente pegar 2 pessoas até tipo 30, 40 anos de idade, o principal que vai intervir é o quanto tem de radiação ultravioleta. Depois, a gente vê esse mix também do estilo de vida. Aí fumar tem um efeito sinérgico. No caso, as toxinas que tem do cigarro ali, quando o sol toca na pele, o dano é muito maior. A mesma coisa a gente vê com quem tem diabetes. Tem excesso de glicose, excesso de açúcar ali na pele, amplifica o dano. Álcool também amplifica o dano. Então, assim, não fumar, não consumir álcool, reduzir, ter uma boa alimentação, tudo isso protege adicionalmente. É todo esse conjunto, né? E aí, pegando, a gente falou muito do que causa mal, né? Sol, cigarro, álcool, como você disse, né? Essa exposição prolongada. Mas pensando numa pessoa que já toma pouco sol, que ela não bebe ou bebe muito pouco, por exemplo, como é o caso de boa parte da nova geração. Sim. Tanto que as indústrias de bebida estão desesperadas com o fato de que eles estão bebendo menos. Cigarro eu não posso falar que está em desuso, porque você vê um monte de gente usando o vape, né? Que inclusive é pior do que o cigarro. Mas imaginando alguém que tenha feito o dever de casa, qual o próximo passo para manter essa pele jovem e saudável? Tem cosméticos realmente que são muito bons ou o pessoal tá exagerando nisso e tem substância, de passar um óleo de coco já seria o suficiente? Estresse também é um causador de envelhecimento. Estresse é interessante, porque assim, se a gente pega estresse agudo, ele é útil, tá? Ele ativa mecanismos até para recuperar. Então, se a gente faz uma cirurgia ou faz um procedimento estético, vai ter uma liberação de estresse agudo que diz, tem um problema ali, vamos recuperar. O problema é quando esse estresse cronifica, que é quando ele fica muito prolongado. Porque aí não tá deixando as proteínas e toda aquela síntese de recuperação. Então, de fato, se tu passa muito tempo estressado, é ruim. E aí acaba atrapalhando, porque o cortisol tem um efeito que ele ajuda mais a quebrar o colágeno do que reformar o colágeno. Mas agora falando do que a gente pode efetivamente fazer, eu tenho uma divisão que eu faço para explicar essa questão de pele, porque quando a gente vai ver essa divisão inicial de pele, por exemplo, você vai na farmácia e chega assim, tem pele seca, pele oleosa, pele sensível, essa é uma divisão fictícia, tá? Essa é outra divisão que foi criada em 1930 por uma polonesa chamada Helena Rubinstein. Ela teve uma ideia genial. Primeiro ela tinha feito um creme chamado Veleza, se eu não me engano, que era um creme basicamente que tinha lanolina, que é a gordura da lã da ovelha. Tentou vender o creme, não deu muito bom. Essa lanolina é que passa no bumbum do neném. Passa no bumbum do neném, porque ela é bem um pouco reativa, né? Ela é bem segura. E ela vendeu esse creme, não deu tanto certo. Aí ela decidiu aumentar umas 10 vezes o valor dele, dizer que tinham ervas especiais da Europa, que ia fazer uma renovação nova. E para ficar mais pessoal, ela decidiu criar uma divisão entre peles. Que existiria uma pele oleosa, uma pele normal, uma pele seca, e ela criou um bordão que até hoje existe, que é um cruel, quer dizer, não existe uma pessoa com pele feia, existe gente preguiçosa. E aí ela foi uma das que conseguiu criar, ela seria uma ótima influencer hoje, né? E ela fez... Eu sou preguiçosa, minha pele não é ruim, ela estaria... E ela criou essa pressão gigante, e é uma coisa cruel, né? Porque assim, tem questões que a pessoa nasce de estética da pele que, assim, não vai dar pra resolver. Só estou contando historicamente, tá, gente? Mas eu digo isso por quê? Porque a gente tem que pensar na nossa pele de acordo com 5 critérios diferentes que eu sempre coloco. Primeiro, essa defesa. A defesa que envolve o quanto entra do sol na pele e como recupera. Segundo, é um equilíbrio geral que a nossa pele tem. A nossa pele é tipo uma florestinha, que ela tem que ter tudo certinho ali. Então ela tem que ter uma quantidade certa de oleosidade, uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de imunidade. Se ela tem pouca imunidade, faz infecção. Se ela tem muita imunidade, fica tudo vermelho e fica inflamado. Quantidade certa de bactérias e fungos, que ele tem receptores dentro do núcleo da célula que manda a célula renovar antes. E aí o interessante do retinol e desses derivados é que quando tem algum dano, que eu falei ali, quando a gente vai fazer aquela avaliação lá do rosto para ver a idade da pessoa, a gente tá vendo esses sinais que já apareceram do dano. Manchinhas vermelhas, manchinhas escuras, a pele começou a enrugar. O retinol e o ácido retinóico tem capacidade de reverter isso. Tanto que o ácido retinóico, a gente usa até
para reverter o que a gente chama de campo de cancerização. Que tem pessoas que pegaram muito sol na vida e elas têm o rosto todo manchado com umas casquinhas e ali é um local que acontece câncer. Se a pessoa usa aquele ácido retinóico ali, ela consegue fazer uma renovação e tem menos câncer. Então ele tem essa capacidade de fazer isso. Então muitas pessoas usam retinol. Seria preventivo, então. Seria bem o preventivo. Além de melhorar um pouco a aparência, tem pessoas que não toleram, porque às vezes porque são mais reativas, né? A pele renova tanto. Eu só posso meio que usar uma vez por semana. Não, e isso é uma coisa interessante. Às vezes, não usar mais não é sempre o melhor. Porque imagina, você pediu pra pele renovar. Talvez ela vai demorar 3, 4 dias pra renovar. Pra que vai passar no outro dia de novo? Vai ficar só irritando. Então, tem casos que usar uma vez a semana tá ótimo. E tem pacientes que chegam pra mim preocupados. Gustavo, mas eu quero usar mais isso. Não precisa. Você deu um estímulo pra renovar, passa o hidratantezinho no outro dia, se cuida. Quando ela terminou de renovar, passa de novo. Então, essa coisa da frequência é muito individual. Depende do produto também, o quanto ele penetra e tudo. Então, nós temos ele. E o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele já é um hidratante. Ele acabou ganhando muita popularidade pelo fato que ele remete aos procedimentos estéticos de preenchimento que tem ácido hialurônico, né? Ele usa muita coisa de preenchimento. A vantagem dele é que ele compara muito com a glicerina, que é um ingrediente bem antigo que puxa água. A mãe do Bruno adora a glicerina que ela passa? Não, minha mãe passa vaselina. A vaselina é outra que eu vou falar que é muito boa. A glicerina, ela puxa água ali na pele. Só que a glicerina é uma molécula um pouco maior. O ácido hialurônico, eles conseguem fazer com moléculas de tamanhos diferentes. Então, teoricamente, ele consegue entregar um pouco mais de hidratação. A gente tem dúvida do quanto isso vai ser superior a só a glicerina, porque daí, nesse caso, as peles hidratam bem. E a vaselina, ela é um protetor. A vaselina é um produto muito interessante também, porque ela foi descoberta, por acaso, pelo cara que começou a exploração de petróleo lá nos Estados Unidos. Foi o Robert Chesbrough, foi lá em 1800 e pouco. Ele tinha uma produção de borracha, umas outras coisas assim, ele abandonou tudo, foi fazer exploração de petróleo no momento que explodiu nos Estados Unidos, e ele viu que os trabalhadores, quando tinham cortes e machucados, eles passavam uma nhaca que sobrava do petróleo ali na pele, e a pele recuperava mais rápido. Ele pensou, pera um pouco, tem alguma coisa nisso aqui. E aí ele descobriu que se fizesse uma purificação total, ou seja, passar por uma destilação que esquenta e tira tudo da parte do combustível, o que sobra é uma maçaroca estéril que não causa reação nenhuma na pele. Ela é inerte. Então ela tem a vaselina 100% purificada. Ela é aquilo que sobrou do petróleo, puro, total. Tu coloca ali na pele, a pele não reage. Existem pessoas que dizem que já tiveram reação alérgica a ela. A gente acha muitas vezes que é o problema da purificação, que ali na fábrica deu errado. Porque teoricamente ela é 100% inerte, tá? Então, toda vaselina, teoricamente, seria 100% inerte. As que é pra pele, né? Porque tem umas vaselinas que fazem pra indústria, deles não são 100% toda pura, né? Então, são as que são vendidas pra usar na pele. Geralmente tá escrito ali, né? E aí ela age como um protetor também? Ela faz uma barreira de proteção. Ela fica ali em cima da pele, aí o que ela não deixa a pele perder. Não perde oleosidade, não perde água, então ela retém. Então, nesse caso, como a nossa pele tá sendo agredida por temperatura, ar, poeira e tudo, não bate ali. Então, na Europa é muito popular, como tem aquele vento geladão e eles têm aquecimento interno, você passa a vaselina, quando vem aquele vento gelado na cara, ela absorve e não dá aquela gelada, não dá crises. Então a vaselina é uma protetora. Aí a pele faz tudo sozinha. Hoje, a maior parte dos hidratantes, eles têm a vaselina junto, mas eles colocam ali, né, niacinamida embaixo, bota a glicerina, e tem aquele conjuntinho, né, até ela protegendo, tem as outras coisas por dentro. Que interessante. A gente avisa, eu tenho que avisar os pacientes para me avisar se tiverem qualquer coisa, mas não tem nenhuma plausibilidade, nada biológico que faça sentido que aquilo ali vai ter um efeito em depressão, porque não tem um efeito prático no sistema nervoso central. Não tem um efeito psicológico, porque o meme é sobre isso. Como que é, moça? O meme é mais ou menos assim, alguém falando do Rokutan num post, o comentário é, minha amiga tomou, ela se converteu, abandonou a igreja, brigou com o marido, bababá, ameaçou não sei o que com uma faca, mas a pele tá ótima. Era algo assim. Não, tanto que tem uma história de mundo real que é bem doida, acho que foi 2000 e poucos, que nos Estados Unidos um menino tava tomando Rokutan, ele sequestrou um avião e fez um ataque terrorista. Meu Deus. Mas a pele tava bonita, né? Pena que não saiu bem na foto, né? Depois. Mas aí culparam ele. Então, assim, o que a gente. Existem pessoas com depressão. E o complicado é que no início eles partiam da ideia de dizer assim: o paciente chegava no consultório, ele não tinha um diagnóstico de depressão. Aí depois ele usou o Rokutan e teve depressão. Mas nem sempre o paciente vem tatuado na testa depressão. A gente depende do que a pessoa fala, né? Então, hoje o que eu faço é um acompanhamento muito próximo. Eu tenho muitos pacientes que usam, mas tira a gordura da pele e isso é muito medo, assim, irracional. Não tem todos esses casos. Se tivesse, com a quantidade de gente que tem até mercado paralelo de Rokutan, né? Ia ter muita gente morrendo, ia chamar bastante atenção. Mas agora pensando nessa parte anti-envelhecimento, não tem bons estudos disso, e eu acho que talvez não vai ter nem muito incentivo de ter, então talvez a gente não tenha, o que é uma coisa meio complicada, porque tá evoluindo outras coisas em relação ao rejuvenescimento, mas a gente vê na prática que como tira essa gordura e força uma certa renovação, quando a pele renova, ela
ela vem mais bonitinha. Uhum. E como é da mesma tretinoína que tira aqueles danos associados ali, existe uma plausibilidade, tanto que tem alguns pacientes que têm dano solar que a gente usa em baixa dose e tem uma redução daquele dano ali. Então a gente vê que é plausível isso acontecer. Mas não é a indicação oficial do medicamento, tem toda aquela questão de usar um medicamento fora do propósito original dele, mas existe sim uma lógica por trás que a gente vê algumas pessoas, por isso que acabou pegando, né, as pessoas usam. Eu tenho casos de pacientes que usam quando eles têm oleosidade muito excessiva, que incomoda até no cabelo, outras coisas que usam em microdose. Essa da beleza não está bem estabelecida, a gente não tem certeza, assim, tipo, a gente não tem estudos de pessoas que passaram 20, 30 anos usando para poder dizer, olha, isso fez diferença em 20, 30 anos. E talvez a gente não tenha, mas empiricamente a gente vê os relatos dos pacientes, né? Além de melhorar as espinhas, a pessoa diz, nossa, minha pele tá mais lisinha, porque parece que ajudou aquela renovação e ela se estabeleceu de um jeito melhor. Uhum. Mas talvez passar retinol na cara seja mais seguro. O bom do retinol é que não tem essa entrada sistêmica, né? Porque o maior problema do Roacutan é que não pode engravidar usando, né? Porque ele vai passar pra placenta. Exato. E bebê precisa de gordura na pele, né? Daí vai ter um problema muito grave. Então, isso que a gente lembro que eu fazia exame de sangue por conta do Roacutan, era tipo mensal. Tinha que fazer acompanhamento, tem uma questão com colesterol, do fígado, alguma coisa. No início, como sai gordura da pele, vai pro sangue, né? Daí vira colesterol. Então é normal aumentar o colesterol no início. Entendi. Depois ele baixa, depois o corpo vai botando pra fora aquele colesterol. E tem pessoas que têm sensibilidade no fígado na hora que vai quebrar. Porque ele chega no fígado, o fígado vai ter que quebrar pra ela poder sair pelas fezes. Tem pessoas que são mais reativas ali no fígado e acaba causando um dano. Não é que o remédio ataca o fígado, as pessoas interpretam muitas vezes isso. É que o fígado faz essa quebra e bota pra fora. Entendi. A maior parte das pessoas não tem problema. Tem casos que a gente até reduz a dose. Já tive paciente que teve sensibilidade com dose alta, a gente baixou a dose para 3 vezes na semana e conseguiu continuar usando. Mas tem muito misticismo. Também tem marketing, né? Porque se você quer vender um cosmético para alguém com acne, é muito melhor que essa pessoa não esteja usando o tratamento, né? Então, se você falar mal do remédio, é bom para continuar vendendo para o cliente. Então, tem que dar um cuidado, mas é um medicamento tranquilo. Bom, vou ter que fazer uma última pergunta, porque me informaram aqui que, infelizmente, caiu a energia aqui na região. A gente está no no-break. Alphaville é assim, pessoal, preço de Suíça, infraestrutura de Costa do Marfim. Tem esse blend aqui. A gente tá sem energia então, se cair de repente, é porque realmente o no-break acabou. Mas eu vou fazer uma última pergunta para tentar encerrar bem o podcast. Entendi. Sobre cabelo. O que a gente pode falar assim? Em uma pergunta. Atenção. Nossa, se for pegar uma pergunta. Não, se for pegar de forma geral para cabelo, assim, o melhor ainda é ter um estilo de vida saudável. Porque o cabelo depende muito da circulação sanguínea. E a circulação sanguínea do cabelo acontece no sono. Então, quando tá dormindo, se tu dorme mais tempo, vaso dilata ali, chega mais sangue e as coisas limpam melhor. Pouco. Oi? O careca tá dormindo pouco. Os careca dormem pouco. Além disso, estresse crônico. Estresse crônico vai dando asfixia. Cigarro também tem um efeito ali. Tanto que a gente vê que tem muito estereótipo. O cara careca é o cara que morre de infarto, né? Então, assim, existe uma coisa muito ligada dos dois. Então, de principal, acaba sendo o estilo de vida, assim, de forma geral. Claro que aí hoje nós temos tecnologia suficiente para tentar fazer estímulo de circulação sanguínea no couro. O cabelo tem medicamento para isso, tem procedimentos. Então, aqueles tratamentos que estimulam microagulhamento, etc. A circulação do sangue, realmente... As canetas emagrecedoras viram um fenômeno, embora o público-alvo fosse pessoal obeso diabético, quem tá usando muito são as socialites para perder 2 quilos. Sim. E aí, na internet, de vez em quando você vê, tem uma pessoa famosa que ela desaparece um tempo, quando volta tá com o rosto chupado, aquela cabeça de Ozempic que o pessoal fala, porque perdeu bastante gordura. O que está acontecendo? Como é que a pessoa que está usando a caneta emagrecedora ela pode se prevenir para não ficar com um rosto muito seco, envelhecido, em questão de pouco tempo de uso? O maior problema das canetas emagrecedoras é realmente o quanto é abrupto e também o que as pessoas fazem nesse processo. Porque imagina assim, as pessoas não têm muita noção do quanto elas comem, tá? A gente tem uma noção muito ruim disso. No momento que a gente tá usando uma substância que vai reduzir o nosso apetite, reduzir toda a nossa saciedade, a gente perde um pouco a noção disso e pode reduzir muito o que tá comendo. E nesse ponto pode reduzir também o consumo de proteínas e outros nutrientes. E o nosso corpo, como tá sem calorias, ele vai entrar em desespero. E pro nosso corpo não é só questão de perder gordura. Ele perde tudo. Ele vai jogar... Tudo tem caloria no nosso corpo. Osso tem caloria, músculo tem caloria, tendão tem caloria. Tudo isso vai sendo gasto. Então o que a gente vê é que a pessoa que tem uma perda muito abrupta e principalmente que não teve uma nutrição boa nesse momento, que tem gente que eu já vi que quando tava usando, a única coisa que comia era doce. Não tinha fome quase nenhuma o dia inteiro. Aí quando comia no final do dia, eu vou comer um docinho, já que é o único momento que eu tô com fome. Aí a pessoa foi comendo pouco, foi perdendo peso só comendo doce. E aí perdeu muita massa muscular.
Então, o maior problema é isso, é tu perder muito rápido, sem acompanhamento profissional, sem fazer exercício físico é uma tragédia, porque o nosso corpo prefere queimar músculo do que queimar gordura, porque gordura é proteção da vida, né? O corpo percebe, pera um pouco, tá perdendo muito peso muito rápido. Cai cabelo também, né? As pessoas têm uma queda de cabelo muito grande. Então, o grande problema é essa perda muito rápida. Claro que se você pegar assim, ó, digamos que a pessoa faça tudo perfeito, tá? Use esses mais agressivos, né? Como o Mondial, esses outros. Com o acompanhamento nutricionista, fazendo exercício e tal, igual ainda pode perder um pouco de músculo e tendão. Não tem uma perda 100% segura. Mas com certeza, o pior é ser muito rápido, não ter um bom consumo de proteína junto para poder ter pelo menos uma manutenção ali pro corpo não ficar desesperado tirando proteína e também não fazer exercício físico, porque o exercício físico, ele tem muita sinalização pro corpo para poupar massa muscular. Se não, o corpo, vamos gastar massa muscular, né? Tem que perder peso. Não tá usando... E aqui a gente no rosto, a nossa estruturação do rosto, as pessoas olham muito pra pele, né? Então isso é outra coisa que eu falo bastante, que a pele é o que a gente vê, mas ali embaixo tem coxins de gordura fundos lá junto com o osso e superficiais, que eles são diferentes. Os fundos é como se fosse um recheio assim do sofá aqui para dar sustentação. O de fora é que dá aquela contorninho que a gente vê, mas os dois são importantes para sustentação. Tem ligamento, tem tendão, tem músculo, tudo é isso aí, pode enxugar muito rápido se a pessoa fizer. E como são canetas mais caras, eu vejo que as pessoas tentam fazer um intensivão, né? Tentar fazer o mais rápido possível. E isso acabaria sendo pior. As pessoas esquecem que a gordura no rosto é juventude, né? Quando a gente é novinho, a gente tem aquele rosto mais redondinho, assim. Sim. Eu lembro, na minha adolescência eu era bem rechonchuda, assim. Eu não era gorda, mas o meu rosto era bem cheinho. Tinha muita bochecha quando era criança. Tinha bastante. E hoje em dia o meu malar é ótimo, mas eu nunca fiz, por exemplo, bichectomia. E eu lembro que teve uma época que foi febre de bichectomia e minhas bochechas sempre foram, né, grandinhas, assim. E que bom que eu não fiz, imagina, porque você vai envelhecendo e você vai perdendo gordura, porque faz parte do envelhecimento. Então, hoje em dia, eu tenho uma estrutura boa porque eu não fiz isso. Porque se eu tivesse feito, eu provavelmente estaria com a cara mais envelhecida, eu acho. Até essa semana, acho que foi domingo, que eu postei um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube, né, dependendo do que você tá vendo, que é pare de queimar a gordura no rosto, porque vai envelhecer, e lá eu mostrei isso. As pessoas estão fazendo bichectomia, essa gordura ali,